Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O curso desta semana foi sobre direito do consumidor. E quem deu essas aulas para a gente foi o professor Vinícius Fonseca, que eu recebo agora para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo certo. Já de cara agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A gente é que agradece o senhor por ter vindo até aqui. E eu gostaria de começar, professor, com o senhor contando para a gente como é que surgiu esse interesse pelo direito. Bom, eu confesso que inicialmente não foi a minha primeira opção o curso de Direito. Eu tinha optado por outro curso e depois eu vim a escolher o do direito como um todo na faculdade, por entender que seria mais fácil para passar em algum concurso público, numa carreira policial ou qualquer coisa nesse sentido. Então, inicialmente não foi a minha escolha estudar ciências forenses, né, o direito como um todo, não foi minha opção. Eu fiquei curiosa, qual era a primeira opção, então? A primeira opção foi fisioterapia. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu até mais cheguei a me formar em anatomia 1, 2, fiz várias das matérias da fisioterapia e me vi, de fato, caminhando para um caminho que não era meu, né? E depois optei pelo direito. E hoje o senhor se sente realizado nessa profissão? Sim, me sinto sim, graças a Deus. Eu muito feliz com a atual conjuntura da minha carreira, a forma como ela foi guiada, a forma como as coisas aconteceram. Em diversas vezes não foram opções, foram decisões minhas, foram coisas que aconteceram, sem que eu tivesse alguma decisão mais forte, ou buscasse por aquilo, as coisas foram acontecendo, foram fluindo, e eu tenho, lógico, a maior gratidão a Deus por ter alcançado diversos dos meus feitos aí dentro da advocacia. Então conta pra gente como é que aconteceu o direito do consumidor na vida do senhor. Já foi na época da faculdade ou depois é que o senhor decidiu por essa área específica? Na época da faculdade, meu primeiro professor, ele é uma referência nacional, é o professor Ricardo Murichita. Ele, de fato, já esteve aqui no Tribunal de Justiça diversas vezes, é um cara de renome nacional. Ele foi meu primeiro professor e, de fato, foi quem despertou essa ideia pelo direito do consumidor. Sempre gostei, sempre fui apaixonado pelo direito do consumidor e, no momento em que eu comecei a carreira, ainda como estudante, eu me vi frente a vários casos de direito do consumidor e eu quis já entender e advogar, mesmo não sendo advogado. Eu tinha a ajuda da minha irmã, que já era advogada, e ela me auxiliava, eu escrevia alguma coisa ou outra para tentar entender e buscando referências dentro do direito do consumidor quando a gente estivesse advogando, fazendo uma petição inicial, por exemplo. E o que mais atrai nessa área do consumidor? A mim, né, de forma particular e específica, eu acho que o que mais me atraiu no direito do consumidor é o fato de sermos todos consumidores. Então, eu sei que tanto eu quanto você, as pessoas que estão nos assistindo, todos são dentro, logicamente, de um sistema capitalista, né, ou seja, o sistema brasileiro, a jurisdição brasileira, todos somos consumidores. Então, em todo momento, nós vamos estar frente a uma relação de consumo. As pessoas que estão assistindo, a gente seja pelo smartphone, seja por um laptop, pela internet ou pela televisão, enfim, qualquer meio que eles estejam assistindo agora, eles já estão numa relação de consumo. Então, a partir do momento que você entende que somos todos consumidores, você percebe que o direito do consumidor está atrelado a todos os instantes da sua vida. E eu me vi, logicamente, atraído por essa questão, querer ajudar também o próximo, pensar de alguma forma, auxiliar as pessoas, eu achei isso interessante. E aí eu comecei a buscar pelo direito do consumidor. Professor, e o senhor já atuou em diversas comissões de defesa do consumidor, atualmente está no PROCON. Conta pra gente como é que é esse dia a dia, é uma área que é bastante demandada, né, o PROCON? A demanda maior não é, pelo menos no meu caso, foi muito mais de entrevistas, muito mais sobre aulas, palestras, essas apresentações. A gente tem uma apresentação muito mais forte. Então, dentro do direito do consumidor, você está o tempo todo tirando dúvidas, conversando com as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de N casos, N problemas, a gente já escutei de tudo. E no caso, por exemplo, aqui, especificamente na TV Justiça, já estive aqui como aluno no Saber Direito, isso é um ponto importante, interessante. Já estive em diversos programas, já estive com a Flávia várias vezes, é um grande prazer.
e agora no Saber Direito. Então, Direito do Consumidor, tive N oportunidades em todas as emissoras para falar um pouco, conversar um pouco sobre direito do consumidor. Então, a demanda é alta porque as dúvidas são muito fortes, muito latentes, mas não é tanto com relação a processos. Mas, por exemplo, essa parte de passar o conhecimento para o consumidor é uma área que o senhor atua bastante agora, né? Acontece muito. Já como professor e o fato de ter realmente tido essas participações em comissões da OAB, seja da OAB Nacional, seja na OAB-DF, você acaba sendo procurado pelos amigos, pelos familiares, e isso é até um ponto importante para aqueles que estão começando, que eles vão perceber que mesmo enquanto você é estudante de direito, as pessoas já começam a te perguntar. E, normalmente, ninguém vai te perguntar a respeito de uma pergunta de direito tributário, por exemplo. Qual que é a alíquota que enseja o tributo? Não, ninguém te pergunta. O pessoal quer saber como que faz para trocar, como que faz para resolver uma questão que seja de telefonia, seja de internet, seja, enfim, de N casos, N problemas que são referentes ao direito do consumidor, que são referentes ao dia a dia. Não tem quem não tenha dúvida, né? Bom, e já que nós estamos aqui falando sobre o trabalho dele no PROCON, nós temos uma perguntinha do Rio de Janeiro, o Luiz Felipe Paranhos. Vamos conferir. Professor, dentro do seu vasto conhecimento na área de direito do consumidor e de trabalho em órgãos como o PROCON, como funciona a conscientização do cidadão em relação aos seus direitos? Bom, professor, o que dizer para o Luiz? Bom, Luiz, nesse ponto é importante que a gente frise o seguinte: o consumidor tem alterado a sua visão referente ao direito do consumidor, ou seja, a forma de buscar os seus direitos na internet, nos aplicativos, só que, de fato, de forma um pouco acanhada. A gente pode, sim, divulgar mais meios, a gente até mesmo nas aulas a gente apresentou, falou sobre isso, que as agências têm meios de você entrar em contato, de fazer reclamações, seja a ANAC, a Anatel, enfim, outras agências, você tem a possibilidade de entrar em contato para falar sobre direito do consumidor, assim como a Senacom, né, o Ministério da Justiça, pela Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumidor, você tem uma plataforma que é muito importante, que é a plataforma consumidor.gov. Então, é sempre importante, a gente sempre tenta divulgar bastante ela para que as pessoas entrem em contato e consigam pleitear, né, e exercer seus direitos através da plataforma. É um meio de contato que você tem com as empresas. Então, os consumidores fazem já, a gente está num processo de evolução um pouco acanhado, a gente pode crescer muito mais nesse sentido. É importante para a sociedade, não só para o consumidor que foi prejudicado. Agora, o Código de Defesa do Consumidor está aí já há bastante tempo. O consumidor sabe que ele tem esse instrumento importante às mãos dele? Pois é, o Código vai fazer aí 30 anos, né, de 1990. Apesar da algumas pessoas terem noção, terem conhecimento do Código, é um Código que é bem comentado e referente aos outros que nós temos dentro do ordenamento jurídico pátrio aí, a gente tem uma busca maior pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, de fato, ele tem alguns pontos, que a gente chama de juridiquês, que tem alguns pontos que ainda tem algumas dúvidas. Eu acho até interessante que hoje a gente tem uma lei, né, que é referente à necessidade do Código de Defesa, ou seja, uma lei federal, necessidade do Código de Defesa do Consumidor em cima, nos estandes das lojas e de atendimento do consumidor. Eu acho que seria mais interessante se a gente tivesse perguntas e respostas com índice remissivo ao código, seria mais vantajoso, seria mais utilizado pelos consumidores e pelos fornecedores. E esse é um ponto importante também. O fornecedor também tem suas dúvidas, então é interessante que ambas as partes tenham seus direitos e seus deveres bem orientados. Agora o senhor falou do fornecedor, então vamos a ele. Certo. O fornecedor está mais consciente, ele está respeitando mais o direito do consumidor? Dentro de um processo também evolutivo, também entendo que acanhado, existe sim um respeito aos dizeres, às leis, né, que permeiam aí o direito do consumidor pelo Brasil inteiro, né? Não só no Distrito Federal, mas como nas principais capitais. Mas também acho que é de forma acanhada e que a gente pode sim verificar outras formas de atingir o fornecedor. Então, nesse ponto, eu acho que o mais importante é a conscientização. Então, essa conscientização ela pode ser feita pelo PROCON, ela pode ser feita pelo Ministério Público,
o TJ, né? Então a gente tem a Defensoria Pública, a gente tem muitas pessoas que trabalham incessantemente em busca dessa conscientização do cidadão, seja ele fornecedor, seja ele consumidor. Estando dentro da relação de consumo, ele tem que estar ciente de quais são os direitos e deveres. E a fiscalização é efetiva, professor? Bom, especificamente a respeito da fiscalização, ela depende de cada caso, né? Então, no PROCON, por exemplo, frente aos outros órgãos de fiscalizadores do Distrito Federal, a gente tem um número um pouco reduzido de fiscais. Então, a gente tem algumas limitações, mas, de fato, é um trabalho que tem sido cada vez mais aprimorado e o objetivo é, de fato, sempre uma evolução. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir ter cada vez mais essa fiscalização com mais veemência. O interessante também é dizer que a fiscalização muitas vezes é atrelada a uma multa, né? E o interessante não é multar, mas sim, como eu falei, conscientizar. Então, se a gente conscientizar o fornecedor, a gente não vai precisar ficar tratando constantemente de multas, porque isso, logicamente, pode acabar gerando dificuldades no comércio, na indústria, ou onde quer que seja a atuação desse fornecedor. Então, é importante mesmo a conscientização para que a gente continue evoluindo sem desprestigiar ou interferir no trabalho desse comerciante, desse fornecedor que faça essa produção que ele esteja fazendo. Bom, vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente volta? Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Saber Direito para você. Estamos de volta, hoje com o professor de Direito do Consumidor, Vinícius Fonseca. Neste segundo bloco, vamos falar sobre o mercado de trabalho nesta área e saber quais são as possibilidades para quem se especializa no assunto. No direito do consumidor se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. A área trata das relações de consumo. O bacharel em direito deve ser aprovado em exame da OAB. O advogado consumerista poderá atuar em defesa do consumidor ou do fornecedor. O profissional especializado poderá atuar em atividades administrativas e burocráticas, na área pública e também como consultor de empresas, elaborando contratos e termos de acordos. A média salarial ultrapassa R$ 2.500 por mês. Professor, quais são as possibilidades aí, que a gente sabe que são várias, nesta área do direito do consumidor? Bom, para os meus alunos, eu costumo dizer o seguinte, o direito do consumidor, ele está sempre atrelado a outros pontos do direito, seja do direito civil, seja no direito imobiliário, seja no direito empresarial, seja no direito trabalhista. Então, é comum, e eu vejo isso pelos diversos amigos que eu tive dentro da minha carreira, que muitas pessoas se especializem ou procurem ter maior conhecimento dentro do direito do consumidor, mesmo que estejam atuando em outras áreas. Para quem é jovem advogado, esteja começando, é natural que parentes, amigos te procurem para resolver problemas de direito do consumidor. Então, mesmo que você não tenha interesse no primeiro momento, diz, não quero fazer uma carreira só no direito do consumidor, você tem interesse na carreira dentro do direito penal, seja no direito empresarial, trabalhista ou qualquer outra que seja a carreira, acontece muito de você, nos seus primeiros clientes, você ter uma predominância natural do direito consumidor. Porque, como eu disse, são parentes, são amigos que vão te procurar para que você atue em alguma ação específica referente ao direito consumidor. Sendo assim, o direito consumidor, mesmo que não seja para uma especialização, mesmo que não seja a primeira opção, eu acho que ele deve sim, ao menos no início da carreira, caminhar junto desse jovem advogado, se ele estiver iniciando a carreira. E onde buscar material de estudo nessa área, professor? Bom, a referência quase que unânime é sempre Cláudia Lima Marques. Tá? Dos livros que eu estou apresentando nas aulas, ela ou é coordenadora, ou ela que escreve, ou ela que faz grande parte do trabalho. Então, Cláudia Lima Marques é uma referência, não tem como você falar em direito consumidor no Brasil hoje sem falar de Cláudia Lima Marques. Ela, inclusive, foi agora dentro da comissão, que eu
tive a honra de participar na Comissão Nacional, junto com a Maria Miranda. Ela era vice-presidente, Cláudia Lima Marques estava como vice-presidente dessa comissão. Então, foi uma experiência única poder estar ladeado, né, com essa grande nome do direito do consumidor. Fico muito feliz por isso e sempre coloco ela como uma referência. Vários dos livros que eu estou indicando são livros que são também muito comuns no direito do consumidor. Mas eu posso, dentre esses que eu estou citando, eu acho que o do Código comentado pelos autores do anteprojeto é um livro que é importante você ter ele sempre para servir como base para o estudo do direito do consumidor, né? Que seja mais específico à Lei 8.078. Agora, essa é uma área que requer muito estudo, né? Até porque está em constante evolução, né, professor? Os debates referentes ao direito do consumidor, eles são constantes. Porque, lógico, que a gente está em um processo de evolução constante. Então, a gente tem as questões referentes às agências, as novas leis, vários temas que são alterados constantemente. Sendo assim, acho também colocar outra dica é que acompanhe a Brasilcom. O Brasilcom é uma instituição de defesa do consumidor, eles têm uma revista de defesa do consumidor, que é recorrente, que ele coloca em vários dos juristas do Brasil, né, os melhores aí do Brasil, escrevam seus artigos e seus apontamentos a respeito de diversas leis lá nessas revistas. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser tiver essa oportunidade de se inscrever lá no Brasilcom, você vai começar a receber esses livros em casa. E essa é uma área que também que é importante ter uma especialização, um mestrado, um doutorado para conseguir uma boa colocação? Bom, eu acho importante, aí puxando um pouco da sardinha para o lado do direito do consumidor, pelo seguinte, o direito do consumidor, constantemente, por ser um ramo mais fácil, digamos assim, menos complexo, ele acaba sendo deixado de lado, ou as pessoas acabam não se debruçando tanto sobre o tema. Então, por acreditar que não vai ser difícil, você acaba não dando tanta atenção. E você pode acabar caindo, né, por alguns pontos, em alguns erros que são corriqueiros dentro do direito do consumidor, pelo fato da pessoa não ter o interesse de se debruçar sobre o assunto e entender que não é um assunto tão complexo, então entende que o direito do consumidor não é necessário. Então, acho sim interessante que um curso ou outro que seja, pelo menos para você se manter atualizado, é importante ser feito, né? Então, nesses pontos você encontra aqueles que forem advogados, é fácil de encontrar nas OABs aí pelo Brasil afora, assim como na internet hoje você tem um vasto espaço de aulas que você pode procurar, como o Saber Direito tem já mais, são acho que 13 professores que já fizeram aulas aí de direito consumidor, grandes professores que eu admiro muito eles, eu acredito que eles podem aumentar aí esse conhecimento dentro dessa área que é tão importante. Bom, e falando no mercado de trabalho agora, nós temos uma perguntinha de uma aluna de São Paulo, a Priscila Pociano da Silva. Vamos ver. Professor, por que advogar no direito do consumidor? Qual o futuro da profissão? Professor, pergunta boa essa. Qual o futuro da profissão? Bom, futuro da profissão, né? Esse é um ponto complicado, porque o direito, de uma maneira bem específica, ele se viu frente a uma série de problemas recentes. Essa questão do número de advogados no Brasil é muito latente. Então, é um problema sério que a advocacia brasileira está encontrando, né? Nós hoje temos, por exemplo, de Brasília, a gente tem a cada 80 habitantes, nós temos um advogado, né? Isso per capita. Então, no Brasil, o local onde você mais tem advogado é no Distrito Federal. E aí, comparando com a China, por exemplo, nós temos a cada 3.000 habitantes você tem um advogado. Então, é lógico que o mercado de trabalho está muito saturado para a advocacia. Ah, mas a gente tem a prova da OAB que faz uma limitação e tudo. Sim, faz a limitação. Mas isso não quer dizer que seja... Primeiro, há pessoas que entendem como limitação, outras pessoas entendem como não e tudo. Não vou entrar nessa seara, prefiro... não tenho até tempo para tratar sobre o assunto. Mas prefiro dizer que a gente tem já um número bem grande de advogados aptos a advogar e tudo mais, que fazem com que isso seja uma carreira até mesmo com poucas oportunidades. Então, para o direito consumidor, não é diferente. Então, para
carreira dentro do direito do consumidor, é extremamente necessário, sim, a especialização que a gente tinha mencionado antes. Para quem queira dar aula, fazer dar um curso ou prestar qualquer esclarecimento à sociedade a respeito do direito do consumidor, é importante que esteja estudando constantemente para que assim as oportunidades apareçam. Acredito que isso seja unânime, ou seja, em todas as matérias do direito há essa necessidade de muito aperfeiçoamento, bastante dedicação, resiliência, para que sim você consiga alcançar os objetivos almejados. E onde buscar uma colocação? Iniciativa privada, setor público, onde que é melhor? Bom, aí vai de cada um. Eu não, como eu falei no começo, eu tinha o interesse de fazer concurso público, né? Isso logo no início, quando eu recebi minha carteira da OAB, eu já parei de correr atrás dessa vontade de ser concursado. Então, algumas pessoas podem continuar e ter essa ambição. O Ministério Público é um ponto bem interessante, que eu conheço aí, vai outra referência, é o Leonardo Bessa, né, que tem até mesmo um canal aí constante na Rádio Justiça, é interessante acompanhá-lo, é um grande professor também, é meu professor no mestrado, faço minhas condolências e referências a ele, no Ministério Público. A gente tem também outro professor que também é um grande amigo, Paulo Benicheski, aqui também no Ministério Público. São várias áreas dentro do direito, dentro da carreira pública, que você pode alcançar e pode almejar. Dentro da carreira privada, né, ou seja, os advogados, aqueles que queiram advogar numa carreira, em algum escritório e tudo mais, é mais comum que ela esteja atrelada a essas outras áreas que a gente especificou, direito empresarial, trabalhista, tributário, que seja. E além de escritório de advocacia, que exemplo que o senhor pode dar para a gente de oportunidade para quem é um advogado da área de direito do consumidor? Bom, direito do consumidor, você tem a possibilidade do magistério, você dá a aula, você tem diversos cursos hoje em dia que você pode até mesmo pela internet, que você tem cursinhos para concurso e para OAB, são muitos, então existe essa possibilidade. A gente tem o PROCON, que é outro local que existe essa possibilidade de se trabalhar com o direito do consumidor de forma constante. A gente tem, além do Ministério Público, o TJ, tem vários juízes que sim, têm essas áreas que eles atuam específicos do direito do consumidor. A Polícia Civil, por incrível que pareça, a gente tem a delegacia. Na Polícia Civil. Temos a Delegacia do Consumidor, trabalha especificamente em crimes contra o consumidor. A Defensoria Pública é muito comum que tenham vários casos de direito do consumidor, então a gente tem diversas possibilidades. E aí, como eu falei, dentro do direito privado, ou na carreira privada, né, você tem essa possibilidade de ser, talvez, no PROCON, que seja, no caso, comissionado, ou então que você faça essa carreira como advogado mesmo, que eu acho que é o mais comum dentro do direito do consumidor. E essas novas tecnologias que vêm surgindo a cada dia, professor, elas facilitam a vida de quem trabalha nessa área ou elas acabam complicando um pouquinho? Bom, tem o lado bom e ruim. O lado ruim, vamos começar assim, é que hoje a facilidade do celular, você já tem, por exemplo, as legal techs, né, que são formas de você fazer pelo aplicativo mesmo uma petição inicial e você mesmo, sem contato com o advogado, você entrar com o processo. Isso é um ponto que a OAB tem debatido, tem se debruçado muito sobre esse tema de aplicação ou não, se está de acordo ou não com o Código de Ética, mas que vem crescendo, isso já é comum em outros países. Outro ponto, a gente tem a utilização dos aplicativos, eu já fiz a menção ao consumidor.gov, você tem a Anatel, também tem o canal que você pode se utilizar. Tem alguns aplicativos que já fazem isso. Então, muitas das vezes, sem mesmo entrar em contato com o advogado, a pessoa pode já fazer valer o seu direito ali por algum aplicativo, né? Isso é um ponto que traz um pouco de felicidade para o advogado, porque, como eu disse, são muitos advogados e as oportunidades vão diminuindo, né? Assim como tem o caso do juizado, que não há mesmo a necessidade do advogado. Então, para o advogado que está iniciando, isso é um ponto que não chega a ser benéfico. Agora, o ponto benéfico aí já para o consumidor, quanto mais possibilidades de se fazer valer o seu direito, lógico, é muito
é importante que o faça. Então, esses aplicativos, toda essa tecnologia, toda essa informação, todas essas formas de você buscar o seu direito acabam, logicamente, facilitando e fazendo com que o consumidor seja resguardado em seus direitos. Bom, nós estamos chegando ao final do programa aqui, mas antes eu queria uma dica rápida do senhor para quem está nos assistindo aqui, para quem acompanhou o seu curso e quer saber como vencer tanta concorrência e conseguir um lugar no mercado. Bom, eu acredito que a resiliência é a palavra-chave hoje, tanto no direito consumidor quanto no direito tributário, civil, trabalhista, constitucional, enfim, qualquer que seja a área. Não há a possibilidade do aluno ou do estudante de direito pensar que será fácil. Você tem que, sim, buscar o tempo todo sua especialização. Mesmo que seja uma área que inicialmente você entenda que é difícil, que ela vai te trazer dificuldade, você sim tem que perseverar, tem que buscar, que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para um futuro próximo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço sempre aqui, muito bem tratado na TV Justiça. E a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet, pelo nosso site ou no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia. Até a próxima.